Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é 4 de setembro de 2015. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. Os nossos canais de comunicação aqui da Rádio Capela é através do telefone 3876-6846. Também temos o WhatsApp, que é 019-996-397984. E também podemos receber questionamentos, dúvidas, sugestões através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Temos ainda um canal no YouTube intitulado CEPT Vinhedo, onde os estimados ouvintes podem ter acesso aos programas gravados anteriormente. Todos os programas estão lá disponíveis. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, no 4º livro, intitulado Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo destinado à duração das penas futuras, e iniciaremos hoje a questão 1007, que eu tenho certeza que é uma dúvida de grande parte da humanidade, quando o Kardec pergunta se haverá espíritos que nunca se arrependem. Será, estimados ouvintes, será que existirá alguma pessoa, algum espírito, seja encarnado ou seja no mundo espiritual, que nunca se arrependerão, jamais se arrependerão de seus eventuais delitos cometidos? Então, os benfeitores espirituais assim se expressam: há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão, seria negar a lei do progresso, como alguém que dissesse que a criança não pode tornar-se adulta, Então vejam vocês que essa resposta é dada pelo Espírito São Luís. São Luís é um espírito que acompanha toda a codificação de Kardec e, uma vez mais, ele nos esclarece que existem espíritos que possuem
o arrependimento muito tardio, mas daí a considerar-se, daí a classificar-se como nunca se arrependerão, como nunca se melhorarão, vai uma longa distância. Então, nós podemos observar que a duração das penas futuras, a duração do sofrimento que possa eventualmente nos acometer, seja no mundo espiritual ou seja aqui encarnado, está na dependência do nosso livre-arbítrio, está na dependência da nossa evolução espiritual. Certamente, se nós nos dispusermos a abandonar esse sofrimento, principalmente através do arrependimento dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas escolhas mal conduzidas, mal realizadas, certamente que esse é um passo muito importante que daremos na senda do progresso, no caminho da evolução espiritual. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do nosso querido e infatigável Guilherme. Gostaria de ouvi-los, companheiros. O que vocês acham? Os espíritos nunca se arrependem? O que vocês concluem ou o que vocês poderiam nos acrescentar desse comentário assinado pelo Espírito de São Luís? Boa noite, amigos ouvintes. Aqui é o Fábio falando. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez, poder chegar em diversos lares e tentar compartilhar um pouquinho da experiência que a gente adquiriu, do conhecimento, estudando a maravilhosa doutrina espírita. Bom, a gente está falando aí de espíritos, né? De espíritos se arrependerem. Mas que negócio que é esse de espíritos? Quem são esses espíritos? Bom, espíritos somos nós mesmos, né? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Nós não temos um espírito, como as pessoas dizem. Nós somos um espírito. E nós temos um corpo. Exatamente. É o contrário, né? Então, se nós somos espíritos, hoje nós estamos vestidos com um corpo carnal. Nós simplesmente temos uma veste agora que tem um prazo de validade. Ela começou pequenininha, se desenvolveu, chegou no seu auge e depois vai decaindo até chegar no seu fim. E aqui nós vivemos então uma batalha, uma experiência dessa vida. Se é de batalhas que se vive a vida, né? Como diz Raul Seixas. Ah, é verdade, hein? Essa bela música. Essa é uma batalha, né? E a vida é a vida imortal do espírito que ama, criado para amar, né? E o amor exige a eternidade. Então nós somos espíritos imortais, que agora estamos encarnados, mas quando despojamos-nos do corpo, nós vivemos sem o corpo. Depois a gente usa um outro corpo novamente e vamos vivendo as diversas experiências da vida ou das vidas, adquirindo numa disciplina, adquirindo em outra tolerância, em outra resignação, ou em outra tolerância e resignação, ou em outra inteligência, em outra paciência. E assim nós vamos nos tornando os mais harmônicos para gravitar em torno de Deus. Já estamos caminhando para gravitar em torno de Deus, cada vez mais próximos. Bom, a verdade é que se nós somos espíritos, e nós estamos aqui a cada dia nos transformando, a cada dia melhorando, a cada dia aprendendo, a cada dia sofrendo, sentindo dores, nos sensibilizando, ganhando amor, ganhando paciência, ganhando compaixão. Ganhando um nível de consciência maior. Exato, um nível de consciência, de entendimento, de tolerância para com o nosso irmão, né, de entendimento. Então nós estamos cada vez mais compreendendo melhor
os nossos atos, os atos dos outros. E compreendendo melhor os nossos atos, nós vamos ver que nós nos equivocamos. E vendo que nós nos equivocamos, é natural que nós queiramos melhorar, que nós queiramos não cometer os mesmos erros novamente. Então é natural que nós nos arrependemos, assim como o Espírito de São Luís nos falou. Ele nos falou que o fruto amadurece, né? Então nós amadurecemos, que a criança vira adulto. Então, como eu gosto de falar, nós nos adultecemos também, né? Nós nos amadurecemos e adultecemos, ou melhor, nós nos tornamos espíritos melhores do que éramos antes. E se nos tornamos melhores e cometemos falta, nós, obviamente, nos arrependemos. E se nós nos arrependemos, e quem está do lado de lá sem o corpo somos nós mesmos, então espíritos se arrependem. Então é isso. Maravilha. Sônia, gostaria de ouvi-la. Tem uma leitura muito interessante a respeito do arrependimento e culpa, viu, Marcelo? Opa, beleza. Porque, sim, é bom arrepender. Cite a fonte para nós. Sim, e também é bom nós termos culpa. Mas nós não devemos ficar na culpa, porque ela é inativa, ela estaciona a gente e não nos dá a oportunidade de reparar o mal que foi causado, né? Nem ficar dando justificativa, né, querida? Justamente. Então, eu estou vendo aqui no site espiritoimortal.com.br, que é um estudo espírita, né? E a coletânea desse estudo é bem interessante. Eu vou comentar aqui um trecho para você ver bem. Embora a culpa exerça o seu papel de depurar os sentimentos, ela não é de modo algum necessária. Podemos nos arrepender, sentir a dor inevitável pelo erro que cometemos, mas agir imediatamente para buscar a recuperação emocional. Sem ação, tudo parece difícil. O arrependimento pressupõe ação, pois é o ímpeto de cometer a ação contrária à que ocasionou a sua tristeza. Então, vi um conceito que o arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Por isso, o arrependido desenvolve o firme propósito de não repetir o erro, de reparar o dano causado ou de compensar o erro com acertos. O espírito arrependido está em processo de autocura. Sabe da gravidade do seu erro, sabe que não deve repeti-lo e sabe que deve caminhar na direção contrária à que gerou o erro. É o arrependimento que nos leva a nos comprometermos com reajuste em relação a outros espíritos. É o arrependimento que norteia os rumos parcialmente traçados antes do nosso reencarne. Nem sempre nos mantemos firmes nas resoluções tomadas antes de reencarnarmos. Então, o arrependimento, ele estaciona quando você se sustenta na culpa. E aí é que nós ficamos retardando o nosso progresso evolutivo. Então, o processo evolutivo requer uma atitude ativa, que nós movimentamos. Olha, sim, eu errei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que eu posso fazer para consertar. Pedir perdão, procurar ser solícito, procurar ser mais fraterno, procurar ser mais compreensivo, mais tolerante, mais altruísta, né? Procurar ter essa movimentação positiva para resgatar o mal que fez, reparando assim o mal. E aí nós deixamos que o arrependimento se dilua no sentido positivo, construtivo. Exatamente, você me lembra aquele raciocínio, Senhor, que queres que eu faça? Que o Paulo, quando na estrada de Damasco encontra o mestre, e que ele identifica o mestre que antes ele perseguia, nós estamos sendo generosos, né? Ele não só perseguia os cristãos, como matava, né, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus. Mas quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, e Jesus o convida a buscar uma outra atitude,
ele não fica se justificando a Jesus, né? Ele não fica nem se justificando e nem se culpando, mas ele tem uma conduta proativa. Ele pergunta para o mestre: Senhor, que queres que eu faça? Só que o mestre, em sua sabedoria, não dá o roteiro para ele daquilo que seria o Paulo, né? Que ainda era Saulo. Aliás, ele só mudou o nome de Paulo muitos anos depois, como nós encontramos lá na obra Paulo e Estevão. Quando eu era mais jovem, né, quando eu estava na adolescência, eu achava que na estrada de Damasco ele deixou de ser Saulo e tornou-se Paulo. Mas a mudança do nome veio muitos anos depois. Lá na obra Paulo e Estevão é revelado esse momento em que o Saulo passa a se denominar Paulo. Mas então, se Jesus dá o roteiro para ele daquilo que ele deveria ser, e foi com brilhantismo, né? Ou seja, foi o grande apóstolo dos gentios, foi o grande propagador dos ensinos do mestre, não só na região ali da Judéia, como também para levar o ensino para a Grécia, para o mundo antigo conhecido, né? Ali no Mediterrâneo, a própria capital do Império Romano. Tanto é que aquelas cartas que foram escritas essas cartas porque comunidades de cristãos foram edificadas inicialmente pelo próprio Paulo, né? E então, quer dizer, se Jesus dá o roteiro daquilo que era a programação divina do Saulo, do então Saulo, aí é bem possível que o Saulo ia falar: olha, mestre, é melhor eu ficar lá no meu cantinho, lá em Jerusalém, lá na sinagoga, porque passar por todas essas agruras aí não é a minha praia. Ou seja, aonde ele esteve, ele foi perseguido, foi lapidado, foi preso, naufragou 2 vezes nos navios, nas embarcações lá da época. Então nós vamos encontrar o Saulo não fazendo esse questionamento para o mestre. Ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus, em sua sabedoria, não dá o roteiro daquilo que ele se tornaria, mas diz para ele entrar na cidade de Damasco, e lá na cidade de Damasco lhe seria dito o que ele deveria fazer. E quando ele entra lá na cidade de Damasco, ele fica hospedado numa hospedaria, e 3 dias depois, Ananias, o velho que era seguidor de Jesus e que ele havia pegado a autorização do Sinédrio para prendê-lo, isso é que foi o motivo da sua viagem a Damasco, de Jerusalém a Damasco. Então o próprio Ananias tem um sonho em que o mestre diz para Ananias dirigir-se a um determinado quarto da hospedaria tal, lá em Damasco, e que ele deveria curar uma pessoa que estava cega. Aí o Saulo havia ficado cego 3 dias, então no 3º dia Ananias bate à porta do quarto onde se hospedava o Saulo e estende as mãos na cabeça de Saulo, e em seguida a visão lhe é restituída. Então, quer dizer, é uma história belíssima em que o perseguido passou a ser amigo do perseguidor, ou do antigo perseguidor. Então quer dizer, Marcelo, nesse exemplo que Paulo nos dá, que quando a gente, no nosso trabalho, faz alguma coisa errada, e o nosso chefe chega e nos diz, né, do erro que nós cometemos, que nós não há necessidade de que nós percamos tempo nos explicando,
falando, não é porque eu fiz dando isso, justificativa. Eu aconteci. E a postura mais correta seria assim, bom, então como é o jeito certo de fazer, né? Exato. Então como eu devo fazer daqui para frente? Acho que esse é um exemplo que Paulo nos deu. E outra coisa é quando a gente erra, igual a Sônia estava falando, a gente... uma coisa é arrepender-se, a outra coisa é culpar-se, né? E ficar preso na culpa, como a Sônia falou. Então o Paulo também deu um exemplo. Se ele que fez tanta coisa errada, quando chega o momento que ele percebe que ele estava no caminho errado, ele fala assim, olha, eu estou errado, mas eu não quero ficar remordendo no erro, eu quero acertar. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou acertar agora. Né? Acho que essa é a postura correta e é isso que você quis dizer pra gente, né, Marcelo, quando você trouxe esse exemplo do Paulo de Tarso aí. Exato, né? Motivado por aquilo que a Sônia havia dito, de que a gente não se deve, nesses momentos, nós não devemos ficar acomodados, sentados numa pedra em cima da culpa e da justificativa. Isso, boa. Porque sentado em cima da culpa e da justificativa, nós ficamos na inação. Né? Então nós ficamos parados, nós ficamos com a mente paralisada, e mente parada da depressão, água parada da contaminação, mente parada da depressão. Pois não, Sônia? Então, você sabe que o que mais me motiva a vida, Marcelo, foi exemplo do Saulo, né, que é o Paulo de Tarso, porque ele tinha tudo para entrar em depressão. Porque o que ele fez, quantos e quantos cristãos foi para a arena, amando dele, né? E de repente ele se vê que ele estava condenando todos aqueles que seguiam o Mestre Jesus, e principalmente quando ele reconheceu ao potencial de Jesus, a magnitude de Jesus, a inteligência suprema de Jesus, o espírito elevado da autarquia de Jesus, e ele estava fazendo tudo ao contrário. Então, ele poderia cair na depressão, como muita gente cai em depressão, quando faz o erro, quando comete alguma coisa, fica na inação, né, se lamentando, se autopunindo, uma inação destrutiva, e que é pior, né? Não tem uma atitude que poderia consertar o erro. Então, o que fez o Saulo? Ele virou a página da vida dele. Eu vou escrever a minha vida daqui para frente como cristão. E o que eu posso fazer como cristão? Seguir os ensinamentos de Jesus. Todo cristão é aquele que segue o ensinamento de Jesus, independente da igreja que ele escolhe. O importante é ter as reflexões que Jesus põe, a situação do bem, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, como ele me falou, né? Eu vim resumir, né, as leis em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo acima de si próprio, como a si próprio, na verdade, como a si próprio, né? Pois é, então, e ele poderia, Sônia, naquele momento divino, maravilhoso lá de Damasco, que nós nem temos uma ideia de alcançar o momento sublime desse encontro. Esse encontro, eu não tenho condições de dimensionar a beleza incomparável desse momento, né? É uma situação assim que a mim muito me comove, né? E então, por exemplo, ele poderia ficar sentado na culpa, né? Jesus, eu não mereço a sua presença, agora que eu estou reconhecendo que realmente você é o Messias, e que os meus amigos lá do Sinédrio me disseram que você morreu como um carpinteiro ao lado de dois ladrões, como um carpinteiro humilde, que você era uma pessoa ignorante, etc. Eu me equivoquei, e então eu não tenho condições de acompanhar a sua luz, e enfim, né? Ou seja, ele ia ficar sentado na culpa, ou então sentado na justificativa, né? Olha, eu não entendi que você era realmente o Messias, você me desculpe, mas eu também não posso seguir os teus ensinos, porque eu tenho meu cargo lá no Sinédrio, e eu tenho a política lá do farisaísmo, etc, etc. Você me desculpe, mas eu não tenho condições de segui-lo. Ele não fez nada disso.
né? Nada. Ele rompeu com todo o seu passado, acabou sendo esquecido pelos antigos amigos. Os antigos amigos o trataram como louco, Inclusive a família, né? Os familiares viraram as costas, os familiares sentiram-se envergonhados, mudaram-se de Jerusalém, voltaram para Tarso. Aí, depois de Tarso, eles também ficaram muito envergonhados, como a gente vai observar lá na obra Paulo e Estevão, e os familiares também se mudaram da própria cidade de Tarso. Porque teve uma época que, quando Saulo retorna de 3 anos que ele havia ficado no deserto, ele vai morar em Tarso. Ele vai morar em Tarso. E o seu pai e os familiares antigos mudam-se de lá porque eles se sentiam envergonhados. Você vê que é uma história belíssima, né? E uma outra menção que vale a pena, e que nós vamos encontrar também referências lá na obra Atos dos Apóstolos, é quando alguns amigos de Saulo, que eram Áquila e Prisca, um casal, Áquila e Prisca. E esse casal, o Saulo convive com ele 3 anos no deserto, porque o Saulo era tecelão. E como tecelão, ele morou 3 anos no deserto de Palmira, no deserto de Dan, no oásis de Dan, oásis de Dan. E lá nesse oásis de Dan, ele ficou isolado de tudo. Ele só tinha os pergaminhos que ele havia recebido do próprio Ananias e depois de Pedro. Ele tinha lá os pergaminhos do Evangelho, né, as anotações de Mateus, e também ele tinha o convívio com esse casal, Áquila e Prisca. Só que esse casal havia fugido de Jerusalém justamente por causa da imposição, da perseguição realizada pelo Saulo, o antigo doutor da lei. Então, a ironia do destino. Ele vai conviver com um casal que se mudou de Jerusalém por causa da perseguição que ele havia imposto. Fugiram, né? Exatamente. E aí, no finalzinho, quando está terminando o período de 3 anos, o Saulo se revela a esse casal, Áquila e Prisca. E ao invés desse casal voltar as costas para o Saulo, eles haviam convivido também 3 anos, eles não só perdoam o Saulo, como tem nascimento uma amizade muito maior. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, e nós gostaríamos de agradecer o nosso querido Pascoal, que faz uma pergunta aqui para nós, e nós vamos colocar essa pergunta na mesa, o Guilherme, e talvez valeria a pena nós fazermos uma pausa, e aí a gente retorna com essa pergunta. Não dá para fazer a pergunta já para ir pensando na resposta? Não, mas eu já vou fazer a pergunta. Nós vamos fazer a pergunta que o nosso querido ouvinte Pascoal nos coloca, quando ele diz assim: quando o orgulho sobrepõe, os obsessores atrapalham. Sendo assim, como o espírito consegue pedir desculpas? Como consegue pedir perdão? Como consegue se redimir? Então ele está dizendo que muitas vezes o orgulho se sobrepõe nas mais variadas situações de nossa vida, né? Obstáculo. E quando nós estamos envolvidos pelo orgulho, logicamente que os obsessores, eles também atuam sobre a nossa mente e nos impedindo de pedir desculpas, de pedir perdão. Então ele quer saber como que devemos agir, né? Muito bem. Bom, eu queria, antes de fazer a pausa musical, Marcelo, dizer que eu tive a oportunidade de chegar um pouquinho antes aqui no estúdio e acompanhar um pouco do programa anterior, dos nossos amigos que estavam aqui. Foi um pedacinho só que eu assisti, né? A Sabrina estava aqui dirigindo a mesa, estava aqui o Bispo Emerson também, que fez uma oração belíssima para
as pessoas que estão sofrendo com aquela situação toda lá na Síria, emocionante. Dizer obrigado, que eu não tive a oportunidade nem de agradecer, que a gente trocou rapidinho, mas assim, me emocionou a oração que eles fizeram. E para os nossos amigos, nossos ouvintes que gostam de falar de Deus, gostam de ouvir de Jesus, que também acompanhem o programa deles, que me parece que é um programa muito bacana, onde a gente discute também o Evangelho, falamos de amor, falamos de paz, de Deus e de Jesus. E já que a gente trabalha de forma, a maior parte do tempo, inspirada, eu vou botar no intervalo musical a música que o Fábio mencionou, Tente Outra Vez, só que cantada pelo Barão Vermelho. Vamos lá? Nossa, que felicidade. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9h34. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés pra cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. Bailando no ar. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Quero ouvir vocês. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. E os estimados ouvintes podem se comunicar conosco através do telefone 3876-6846, pelo WhatsApp da rádio 019 996 39 7984. Recebemos há instantes um questionamento do nosso ouvinte Pascoal,
quando ele pergunta se, quando o orgulho, numa situação em que o orgulho se sobrepõe, se os obsessores atrapalham. E se ocorre essa influência, como então que o espírito vai pedir desculpas, como então vai pedir perdão? Então, o que nós observamos nessa situação, estimado Pascoal, é que tudo é uma questão de sintonia. A obsessão, nós podemos resumi-la pela sintonia. Se nós, através do nosso comportamento, temos um comportamento em que prevalece o egoísmo, prevalece o orgulho, prevalece a vaidade, logicamente que nós vamos nos sintonizar com entidades espirituais com as mesmas características. Egoísmo, do ponto de vista prático, significa primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Orgulho, do ponto de vista prático, significa eu não me importo com o que você pensa sobre mim. Eu sou melhor. Eu sou melhor que todos vocês. Então a sua opinião para mim não tem nenhum significado. E vaidade, o cara que é vaidoso, ele não só se considera o melhor, como ele quer fazer propaganda, ele quer que todo mundo saiba que ele é o melhor. Então, meus caros amigos, quando nós estamos envolvidos com esses sentimentos, ainda sentimentos pequenos, ainda sentimentos que mostram que o nosso comportamento é um comportamento que está lá ainda na infância, logicamente que nós vamos nos sintonizar com espíritos com as mesmas características e esses espíritos, sem dúvida, vão exercer uma influência conosco, porque haverá a sintonia decorrente desse comportamento inadequado. Havendo essa sintonia, logicamente que nós não vamos admitir que nós enveredamos pelo caminho do erro, enveredamos pelo caminho desacertado. Então, o orgulho vai predominar. Mas, se nós, ao invés de nos envolvermos com esse sentimento negativo, se nós fizermos uma reflexão mais profunda, observarmos que a caminhada equivocada que estamos tendo acompanhada desses sentimentos inferiores, então, logicamente que nós vamos ser capazes de identificar o nosso erro, vamos ser capazes de arrependermos-nos dessa escolha equivocada e, sem dúvida, através do arrependimento, buscar o caminho de volta. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Pelo que eu entendi também na pergunta, cabia um questionamento de como, qual tipo de atitude, como resolver essa situação. Exato. E eu acho que a gente tem que lembrar que nós temos um instrumento tão bom, que é a oração, e que poucos fazem uso dela. Jesus, antes de partir, deixou o Pai Nosso. E a espiritualidade fala que a energia das palavras de Jesus impregnada no Pai Nosso é muito grande, é fantástica. Jesus mesmo falava que tudo passaria na vida, mas as palavras dele não. E o sentido que isso quer dizer é a energia, o potencial dessas palavras. Então, como é que a gente pode se defender do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Como é que a gente pode se defender dos obsessores? Simplesmente com o coração voltado a Deus e pedir do fundo da nossa alma que nós possamos ser amparados através das orações, como o próprio Pai Nosso fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós até o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do Espírito, que seria o pão nosso de cada dia, que é o pão nosso, é o pão que alimenta nosso corpo, mas também que alimenta o nosso espírito, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Os instrumentos de perdão, né, para a gente afastar, para a gente se melhorar, né, à medida que nós fazemos assim, e nos livrai-nos de todo o mal. E qual é o mal? É o mal que chega através de todos esses canais. E um desses é o que o Marcelo bem falou, que é o canal da sintonia. Beleza. Pois não, Fábio? Queria aproveitar... Gostaria de ver a sua contribuição para o nosso Pascoal. Eu achei as palavras da Sônia assim, muito bonitas, né, muito pertinentes. E me lembrou de um caso prático que talvez muitos dos ouvintes vão compartilhar comigo. Alguém aí já brigou com a mulher alguma vez? Ou brigou com o marido? Não, no meu caso, como nós somos espíritos elevados, né, então essa possibilidade não existe. Pois é, então, como eu não sou elevado, lógico, né? Já aconteceu comigo, sabe? Não foi só nenhuma nem duas vezes, não. E eu vou falar uma verdade, é muito difícil voltar depois e pedir perdão, e pedir desculpas. Você fica ali se remoendo, aí fica aquele clima, né, emotivo ruim, aquela atmosfera, aquela zona tenebrosa, né, dentro do nosso coração. E a gente fala assim, mas eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Ela que tem que vir pedir perdão, ou ele que tem que vir pedir perdão. E a gente se decepciona com o nosso cônjuge, né? A gente se decepciona. Só que a gente se esquece que nós também decepcionamos os outros, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que nós nos decepcionamos, nós também decepcionamos os outros. Né? É verdade, boa. E Kardec nos ensina assim, que ele, Kardec, estaria do lado não de quem está com a razão, mas sim de quem está com o amor, né? Exato. Então, muitas vezes, numa discussão, numa briga, num desentendimento, uma coisa é você estar com a razão e ir pedir perdão. Não, uma coisa é você não estar com a razão, né, pelo que aconteceu, e ir pedir perdão para a pessoa, porque ela está com a razão. Isso já é difícil. Agora, imagina a situação de você estar com a razão e chegar até a pessoa para pedir perdão. Perdão não porque você está certo, mas perdão porque você deixou o relacionamento chegar naquele ponto. Você deixou a conversa partir do nível equilibrado para um nível raivoso, né? Impaciente. Então você chega para a pessoa que você ama e fala assim, querida, perdão por não ter te entendido. Perdão por não ter tido tolerância, perdão por não ter tido paciência, perdão por ter sido intransigente. Independentemente de quem está com a razão, perdão por não ter tido controle da situação e ter deixado chegar nesse ponto, né? Isso aí é mais bonito ainda, porque o verdadeiro cristão é aquele que absorve a injúria, processa e devolve o entendimento, e devolve o amor, e devolve o carinho. Porque você absorver injúria e devolver injúria é o mais fácil que existe. Você não está sendo nenhum herói, porque você está sendo somente um espelho, né? Uma máquina de repetição. Agora, absorver a injúria, processar dentro do seu amor e devolver o carinho, a compreensão, esse sim é meritoso, muito mais difícil. E como a Sônia falou, se você não der conta disso sozinho, né, Sônia? Se você não der conta disso, desse entendimento, dessa transformação, dessa meditação sozinho para chegar nesse ponto de pedir o perdão, recolhe-se, né? Vai até um lugar mais tranquilo, se você puder, olha para o céu, sente o vento no rosto, pensa em Jesus, pensa na oração que ele nos ensinou, né, Sônia? Isso mesmo, Fábio. Pensa que vocês dois, como o Marcelo acabou de falar também, que ela
como que é, Marcelo? Ela te decepcionou, mas você também a decepciona, ou vice-versa, né? Pensa em tudo isso e volta. E fala assim, olha, é difícil para mim, mas eu quero melhorar. Porque só pedir perdão, puramente em si, não funciona se você não tiver com a intenção de não cometer o erro de novo, né? E sabe que tem um tratamento bom para isso? Chico já deu a dica para nós. O copo d'água. Ah, sim. Você lembra do copo d'água? Né? Como que é, Sônia? É o seguinte, quando você se vê numa situação em que você... Que alguém te ofende? Que alguém te ofende, que você se sente com o teu orgulho, né? Ferido, com a sua vaidade agredida, e que você começa a perder o seu equilíbrio emocional, e antes que você lance impropérios através de palavras, né? Que mais tarde você possa se arrepender, e geralmente você sempre se arrepende, né? Porque a gente sabe que está incorrendo a um erro, né? Que vai nos deixar triste, que nós tomemos um copo d'água e seguremos a água na boca. E enquanto a gente estiver com a boca cheia de água, nós não vamos poder falar nada. É o tempo de esfriar a mente, é o tempo de nós reflexionarmos sobre as atitudes, contando até 10, praticamente isso, e aí a gente acaba entrando em sintonias mais positivas e vendo o quanto é pequeno aquele problema e quanto valor que a gente estava acrescentando sem esse problema merecer, né? Posso dar um exemplo prático? Pois não, Fábio. Faz 2 semanas eu fui para Manaus e em outras ocasiões... Em breve você se tornará um cidadão manauara. Em outras ocasiões, quando eu estive lá, uma das coisas que eu reparei de característica dos condutores de veículos lá é que eles são bastante arrojados no trânsito. Imagino. Como realmente nas grandes capitais, né? Então Manaus não poderia ser diferente. Então quando eu cheguei, eu fiz uma brincadeira com o motorista de táxi e falei para ele assim, para puxar conversa, né, para descontrair um pouco, já falei para ele assim, então, o pessoal aqui continua dirigindo como louco, né? Só que eu acho que eu fui infeliz na hora de escolher as palavras, porque eu poderia ter falado assim, então, vamos fazer uma corrida de aventura hoje, alguma coisa assim, né? Mas como eu usei essa frase que foi mal escolhida, né, que não foi a minha intenção, o amigo taxista se ofendeu com essa frase. E aí ele ficou quieto, né, não falou nada, mas quando eu fiz a segunda pergunta foi que eu percebi que ele se ofendeu. Eu falei para ele assim, você é daqui, de Manaus? Aí ele falou assim, sim, sou índio. O arco e flecha está ali atrás, no porta-mala. Então eu acho que ele quis dizer assim, se você acha que a gente não tem educação no trânsito, alguma coisa assim, você está me chamando de incivilizado, como os índios, né? Então por isso ele falou assim, sou índio, o arco e flecha está ali atrás. E imediatamente eu percebi o que causou aquilo, né? Que foi o meu comentário... O clima desagradável. Exato, causou um clima desagradável. Não foi a minha intenção de maneira alguma, mas eu causei um problema, um mal-estar ali. E aí, quando estava para chegar no hotel, eu pensei assim, eu nunca mais vou ver esse taxista, né? Então eu vou pagá-lo, vou sair do táxi e adeus, né? Acabou o problema. Se você fosse uma pessoa indiferente, você agiria dessa maneira. Exato. Então, aí eu pensei assim, não, mas calma lá, o problema não é ver o taxista ou não ver o taxista, o problema é eu me melhorar. O problema é eu me aproximar de Jesus, dos ensinamentos dele. Eu quero melhorar. Então, quando eu desci do táxi, eu peguei na mão dele, pus a mão no ombro dele, olhei bem no olho dele e falei assim, meu irmão, desculpa se eu te ofendi com a minha ignorância. Não foi a minha intenção de maneira alguma. Que maravilha. O senhor me desculpa? Aí ele falou assim, claro, não tem problema nenhum. E aí, eu entrei no hotel assim... Que maravilha, né? Pisando em nuvens. Ficou mais leve, né? Lógico. Pisando em nuvens. Por quê? Porque errar, a gente erra mesmo. Não tem como ser perfeito. Lógico. A gente não sabe tudo, né? Mas o legal é errar e se esforçar para melhorar. Reparar né? o erro. Para reparar. Então esse aí foi um exemplo legal que eu acho que pode servir para todos os ouvintes nas diversas situações da vida. E né? não doeu nada, né? O teu orgulho não ficou ferido, muito pelo contrário, você saiu com o coração leve.
Mas essa é a recompensa. Sim. Às vezes a gente se sente com orgulho ferido, a gente não compreende que a recompensa maior é ao contrário, é o inverso, é uma satisfação de nos aproximarmos a Deus, Sim. de aproximarmos de Jesus. Né? Certo. Ô, Fábio, Muito bom. agora vamos supor, pelo exemplo que você deu, o taxista aceitou as desculpas, né? Sim. Ele teve um ato de generosidade espiritual e aceitou as desculpas. Mas vamos supor que ele não aceitasse as suas desculpas. Aham. E aí? Então, aí, ô Marcelo, o problema já não estava mais comigo. Exatamente. Aí você transferiu o problema para ele. Exato. Porque aí é um problema que ele tem que resolver com a índole, com o âmago dele, né? Exatamente. E eu, de qualquer forma... Agora, nós tivemos a humildade de reconhecer o nosso erro, Sim. né? Você foi lá, reconheceu, teve a humildade, reconheceu o seu erro e pediu desculpas. Sim. Né? Agora, se ele não aceitou, o problema Agora passou a pra ser ele. dele. Passou a bola, né? Exatamente. E às vezes a gente não pede Maravilhoso. desculpa porque a gente tem medo do outro não dar desculpa. Mas não é pra ter Exatamente, medo. por causa do nosso orgulho, né? Por causa do orgulho. A gente fica, não, ela não vai aceitar as minhas desculpas, né? Que nem você estava falando no relacionamento conjugal, né? Sim. Ela não vai aceitar, ela vai piorar a situação, então eu não vou pedir desculpas também. Já que ela não pediu, eu também não vou pedir desculpas. Exatamente. Então, quer dizer, só piora a situação, né? Pois bem, tem mais uma pergunta aqui chegando do nosso querido Marcelo Gonçalo, lá de Santo André. Só que antes de partir para essa pergunta, nós vamos para a questão 1009 que o Kardec nos propõe. É isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo. Qual que é a pergunta mesmo? Você pode ler para nós? Eu leio a pergunta, seria a resposta. A pergunta é o seguinte: Kardec quer saber. Essa é boa, hein? Eu leio a pergunta e você fala a resposta. Segundo esse entendimento, que entendimento, né? Referente à pergunta anterior, quando ele diz assim: a duração das penas depende da vontade do espírito. Não acho que podem ser impostas por um tempo dado? E os espíritos dizem que sim, podem ser impostas por um tempo, mas que Deus, que quer o bem das criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar. Então, Kardec continua a pergunta dizendo o seguinte: segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Exatamente, então é a questão das penas eternas. Pois bem, aí o nosso querido... Essa pergunta, olha só, ela é tão importante que tem 4 respostas. Olha só quem assina as respostas. Santo Agostinho assina a primeira resposta. Lamennais assina a segunda resposta. A terceira resposta é assinada por Platão. E a quarta resposta é assinada por Paulo o Apóstolo. Paulo Apóstolo. Nossa, então, rufem os tambores, a questão das penas eternas. Muito bem, aí o Santo Agostinho, que todos nós somos fãs do Santo Agostinho, porque ele viveu por volta do século IV depois do mestre. Ele era um playboy da época, filho de Mônica, que depois na Igreja Católica tornou-se Santa Mônica. E ele vivia naquela vida voltada, vamos dizer, para a devassidão, para a bebida, para a mulherada, né? Vamos dizer assim, o que é hoje, né? Playboy da época. É o playboy da época. Moto, Ferrari. Exatamente. E a Santa Mônica, vendo que o seu filho estava incorrendo no erro, orou durante quase 30 anos por ele, para que ele se redimisse, para que ele buscasse um outro caminho. Muito bem. Após decorrido esse período, num determinado dia ele conheceu os ensinamentos do Mestre Jesus e tornou-se num daqueles que ficaram conhecidos como um dos pais da Igreja. Tal a filosofia de alcance muito elevado
a tal ponto que até hoje dentro da Igreja Católica tem aqueles que são os agostinianos, são os seguidores da doutrina de Agostinho dentro da própria Igreja Católica. Mas o Santo Agostinho, ele é o que trouxe lá na mensagem em O Livro dos Espíritos, que trouxe aquela mensagem que diz sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, que a Sônia fez referências aqui, dizendo que todo dia, antes de dormirmos, que nós devemos fazer uma autoanálise do nosso comportamento e buscarmos, através da avaliação do nosso comportamento, buscarmos corrigir as nossas imperfeições, fazer uma autoanálise diária. Pois bem, então, referindo-se a essa questão das penas eternas, o nosso querido Santo Agostinho responde: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia. Ou melhor, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, nós compreendemos. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Fantástico. Sensacional, né? Os detalhes, né? Riqueza de detalhes. Estou viajando aqui até agora. Não, e o interessante é que ele faz algumas perguntas, ele está respondendo a questão, e ele responde fazendo outras perguntas. Esse é o verdadeiro educador, né? Esse é o verdadeiro educador, porque ele faz essas perguntas nos estimulando a raciocinar, refletir. E ao mesmo tempo nessa reflexão, parece que a nossa mente fica mais e mais iluminada, né? Impressionante. E falando de viagem, e falando de educador, nessa semana eu tive uma surpresa muito legal, que a Leila, minha esposa, gravou na escolinha da minha filha uma leitura que eles fizeram em sala de aula, e todos os alunos leram junto um textinho que contava como que aconteceu o descobrimento do Brasil. E foi muito interessante de ver que no final da leitura eles falaram assim: mas, então quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas há quem diga que foram os índios,
porque quando aqui chegaram, eles já estavam aqui na Terra. Então, assim, você vê que as escolas, graças a Deus, estão começando a abrir a cabecinha das crianças, mostrando que, olha, não são animais que estavam ali, não, são pessoas que já tinham inclusive descoberto aquilo ali, e por acaso os portugueses chegaram e conquistaram a terra, mas ela já tinha sido descoberta pelos índios, né? Talvez venha daí, né, a questão do sentimento que esse motorista de táxi que você falou tem, de, poxa, a gente estava aqui, os portugueses chegaram, tiraram a nossa terra, tiraram a nossa dignidade, e agora veio um cara para dizer que, inclusive, dirigir não devia ser tarefa de índio, né? Que eu devia estar no máximo andando de cavalo sem sela, né? Então, foi uma coisa que veio aqui na minha cabeça para lembrar que... lembrar e agradecer até pelo ensino de estar abrindo a cabeça das crianças de que os portugueses colonizaram o Brasil, né? Mas assim, em termos de descoberta, ele já tinha sido descoberto. Muito bom. Bem, então essa reflexão aí que o Santo Agostinho nos faz, então deixa bem claro que ao analisarmos a justiça de Deus, não tem cabimento alguns erros, algumas imperfeições que cometemos serem a causa de sofrimentos eternos, de penas eternas. E nós vamos compreender também, agora, através de uma mensagem assinada por Lamennais. Lamennais foi um cardeal que antecedeu Lacordaire, lá na França. E esse Lamennais era um filósofo, né, católico da época, alguma coisa em torno de 1800, final de 1700 para começo de 1800. E eles baseavam muito a filosofia na prática da caridade. Era uma escola lá na França em que eles se dedicavam muito na prática do amor ao próximo. Tanto é que depois veio Lacordaire e deu essa continuidade, né? Na época, inclusive, eles até chegaram, o Lamennais e o Lacordaire, eles chegaram a visitar o Papa de plantão da época, que eu não me lembro quem era, e para pedir um apoio maior para que eles pudessem efetivamente praticarem mais a caridade, né, naqueles anos lá, na idade, quando estava terminando, ou melhor, quando já estávamos na Idade Moderna, lá na França. Naquele período que antecedeu e que se seguiu a Revolução Francesa. Naquela transição. Pois bem, então o Lamennais diz assim em relação às penas eternas: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, e a mais abundante fonte da incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que tem desabado sobre vós e aos quais vimos trazer o remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja deram por encerrada essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue. Com um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas,
aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então nós vamos encontrar dentro do ensinamento da doutrina espírita a reencarnação. Sem a reencarnação, Deus não pode estabelecer a sua justiça. Sem a reencarnação, nós podemos apenas enxergar injustiças. André Luiz nos conta em um de seus livros que espíritos já redimidos no plano espiritual, espíritos que já haviam estabelecido um progresso muito acentuado, eles avaliaram o seu passado e detectaram uma responsabilidade, uma culpa muito acentuada num assassinato em que eles eram uma dupla de amigos espirituais, um assassinato em que eles forçaram uma pessoa a se atirar de uma torre muito alta na Idade Média. Então, esses espíritos, embora já se encontrassem numa situação mais favorável lá no mundo espiritual, analisando o passado distante, eles encontraram essa infelicidade que eles cometeram no passado, jogando do alto de uma torre uma pessoa que eles consideravam como sua inimiga. Pois bem, já no século XX, e já bastante redimidos, já bastante evoluídos, elevados espiritualmente, eles pedem uma nova existência. E através dessa nova existência, eles iriam participar das primeiras operações de voos internacionais, de voos de longa duração, naqueles aviões ainda no início da produção da aviação, desde Santos Dumont e desde os outros irmãos americanos. Wright, os outros irmãos americanos, que foi na mesma época, tanto Santos Dumont como eles, os irmãos Wright, que descobriram ou que inventaram o avião. Mas vamos puxar o saco para nós, né, Marcelo? Embora a invenção é atribuída a Santos Dumont mesmo, né? Porque o deles foi com catapulta. Eles voaram primeiro, só que foi com catapulta. O nosso não, foi com hélice pedalada, ou seja, com força própria. Pois é, então, esse detalhe eu não sei. Guilherme, me esclareça que talvez você tenha... Eu tinha o conhecimento que a invenção do avião ficou atribuída a Santos Dumont. Então, mas eu sei que na mesma época os irmãos Wright, eles também participaram, né? Então houve uma coincidência. Na verdade, da mesma maneira que eu agradeci aqui pelas escolas hoje estarem abrindo um pouco a cabeça das crianças no sentido de dizer que o Brasil já havia sido descoberto pelos índios quando aqui os portugueses chegaram, eu lamento que, pelo menos na minha época de escola, quando a gente falou da invenção do avião, sequer disseram o nome dos irmãos Wright. E eu tive a oportunidade de morar fora, em alguns lugares, né? E uma das vezes eu morei nos Estados Unidos. E numa conversa que eu estava tendo com alguns americanos, numa mesa de jantar enorme, a gente estava falando exatamente não sei de quê, e eu falei, então, aquele homem que inventou o avião, o Santos Dumont, e todos pararam e começaram a rir. Porque também lá... Já passei por isso também. Também lá não se fala de quem é Alberto Santos Dumont. E aquilo me gerou um mal-estar muito grande. Eu falei assim, pô, e aí eles falaram, você tá louco, quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar dessa pessoa. Quem inventou o avião foram os irmãos Wright. E eu fiquei assim meio, poxa, vocês americanos não sabem de nada, só sabem olhar para o umbigo de vocês e tudo mais, né? Sorte a minha é que já tinha Google na época, eu cheguei em casa e fui procurar. E o que acontece, né? A verdade é que parece que houve um concurso onde ia se dar o título do inventor de avião
para quem conseguisse fazer um voo em torno da Torre Eiffel, numa determinada altitude, e quem fez isso primeiro, de fato, foram os irmãos Wright. Depois, o Santos Dumont também realizou essa proeza, mas em primeira mão quem fez foram os irmãos Wright. Então eles tecnicamente são os inventores do avião. Beleza, momento cultural. Sim, só para complementar, né, que a diferença entre o avião do Santos Dumont e o avião dos irmãos Wright foi que o Santos Dumont decolou com força própria, né, enquanto que os irmãos Wright utilizaram uma força na terra para projetarem o avião para o alto, né? Então, se a gente for pensar assim, um avião como ele tem que ser, ou seja, sair do chão por força própria, aí foi o Santos Dumont. E falando de arrependimento, de perdão, né? Você vê que a gente estava falando de penas eternas e de que como que Deus vai dar uma pena eterna para alguém que cometeu um deslize, uma falha. E ele fala disso até de assassinos que matam criancinhas, né? Que ao ver de Jesus e de Deus, isso é um pequeno deslize. Para a gente é uma calamidade. Mas Santos Dumont, ao ver que a invenção dele havia sido usada para a guerra, o que ele faz? Ele se suicida. Né? Ele não tem resistências e se suicida. Então você imagina se um espírito que veio aqui para nos trazer tanta prosperidade, tantas possibilidades que foram alcançadas a partir do momento da invenção do avião, se esse deslize de Santos Dumont de se suicidar vai ser um negócio punido duramente e ainda mais eternamente, jamais. Sem dúvida. Então, mas dando continuidade à nossa história, nós dissemos que esses dois amigos espirituais reencarnaram com a missão de participar do incremento ou de implementar melhorias na então incipiente aviação ou trajetória da aviação. E em um desses voos, eles eram jovens, né, relativamente jovens, 27, 30 anos aproximadamente. Em um desses voos em que eles faziam atravessando os oceanos, infelizmente, o avião veio a cair e os dois vieram a desencarnar. Através deste sofrimento, eles sentiram na pele o mal que eles impuseram àquele antigo inimigo lá da Torre da Idade Média, quando eles jogaram o inimigo lá do alto de uma torre. Ou seja, eles sentiram na pele aquilo o mal que eles impuseram àquele homem da Idade Média, aquele seu inimigo. Ou seja, estabeleceu-se o auto-perdão. Quando o auto-perdão é estabelecido, o mal foi corrigido, o mal foi reparado. Ao mesmo tempo, eles participaram do início daqueles estudos de se melhorar o avião, ou de se melhorar as condições de voo, e certamente alguns erros puderam ser detectados, e esses erros contribuíram para que houvesse progresso lá dos motores, né, que as viagens de avião pudessem ser mais seguras, né, como são hoje, né? Hoje é como se fosse passear, né? Pois não, Sônia? E cabe aqui a lei, né? A lei da ação e reação. Então, eles vieram com uma missão, mas não deixaram de pagar aquilo que eles tinham adquirido em vidas passadas. Não subirás até o céu até não pagar o último centil. Então, a justiça divina, ela pode tardar, mas ela vigora. Sem dúvida, ela prevalece. Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical? Vamos fazer uma pausa musical e vamos ouvir a Cantiga do Perdão na voz de Chico Xavier. Você na está voz de na Chico? CYU de Chico Xavier. 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 18 Chico minutos. Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir,
Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Através do WhatsApp, também recebemos questões e o número do WhatsApp é 019-99639-7984. Fica aí o convite aos estimados ouvintes para fazer alguns questionamentos, como foi feito pelo nosso querido Marcelo Gonçalo de Santo André. Então ele pergunta assim: é possível arrepender-se sem culpa? Se por minha conduta causei algum mal, a culpa sempre existirá? Ou não? A culpa sempre existirá, seja pela ação ou pela omissão? Então são questões aqui que o nosso Marcelo Gonçalo nos envia, e nós agradecemos a sua participação, como também agradecemos a participação do nosso Pascoal, agora instantes atrás. E nós fazemos a seguinte reflexão ao nosso xará Gonçalo. Quando ele pergunta
se é possível arrepender-se sem culpa. Bem, quando nós falamos em culpa, vem à nossa mente aquele, no nosso inconsciente, aquele sentimento de que a culpa vai necessariamente gerar um castigo. Então, culpa leva à punição e a punição leva ao castigo. Esses conceitos acabam nos induzindo a nos manter numa atitude de estagnação, numa atitude de paralisação. Então, justamente são esses os conceitos que devemos modificar, viu, meu caro Marcelo? Ou seja, vamos aprender a trocar os nomes culpa por responsabilidade. Trocando esse nome de culpa por responsabilidade, então é mais fácil de nós assumirmos os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas escolhas infelizes. Quando nós, fazendo uma autoanálise das nossas imperfeições, das nossas atitudes equivocadas, nós observamos ou reconhecemos o nosso erro, e reconhecendo o nosso erro, nós devemos ter uma atitude madura de assumirmos o erro e assumirmos a responsabilidade do erro. Nesse momento, quando assumimos essa responsabilidade, nós ficamos bem próximos do arrependimento. E o arrependimento acaba se caracterizando pelo desejo sincero de repararmos o erro que nós cometemos. Então, o segredo é esse. O segredo do arrependimento é o desejo sincero de repararmos o erro que cometemos, seja nesta presente encarnação, seja em outras encarnações. Se nós formos fazer uma análise de todas as escolhas infelizes que cometemos ao longo dos séculos, meu Deus, nós não temos resistência e nem maturidade espiritual suficiente para corrigirmos todas as distorções que cometemos. Mas nós vamos fazendo isso aos poucos. Vejam vocês o exemplo que citamos agora há pouco, quando os dois jovens pilotos que tiveram suas vidas ceifadas, e eles solicitaram essa vida relativamente curta, de algumas décadas, para que eles pudessem se igualar perante as leis de Deus, diante do mal que foi imposto por eles a um antigo inimigo lá do passado. Marcelo. Pois não, querido? Você sabe que, falando de culpa, eu venho me sentindo muito culpado de não ter, nos últimos programas, arrumado algum exemplo de cinema para colocar. E agora parece que agora são exemplos de números, né? Agora veio com força total, né? Meu Deus! Então, assim, tem um filme chamado As 5 Pessoas, na verdade é um livro que acabou virando filme também, se chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Paraíso. Ah, virou filme agora? É. Bacana. E ele conta a história de uma pessoa que morre, e quando ela está do outro lado, no plano espiritual, ela encontra com 5 pessoas. A primeira pessoa que ela encontra, eu vou falar de forma bem resumida para não atrapalhar, né? Ela encontra com um homem que ele olha, acha estranho porque o homem é azul, e fala assim: olha, o que eu estou encontrando com você? Ele falou: você não lembra de mim, mas você lembra que você trabalhou, você nasceu no circo onde você trabalhava, e eu era o homem azul que tinha pele de coloração azulada, que trabalhava no circo também.
Aí falou, eu tô lembrado, pois é. E teve uma vez que você era criança, que você estava jogando bola, né? E a bola foi na rua, e você foi correndo atrás da bola. Eu estava vindo com o carro, e para não te atropelar, desviei de você, você nem me viu, porque você estava muito entretido para ir pegar a bola. E naquele desvio eu acabei batendo numa mureta e comecei a passar mal, tive um problema cardíaco em consequência do acidente e faleci. E faleceu? E faleci. Então, a verdadeira lição que se dá dessa primeira pessoa que ele está encontrando ali, né, é dos atos impensados que a gente às vezes faz, né? Então, é claro que uma criança correr atrás da bola é uma coisa natural, mas a gente, enquanto adulto, quanto mais a gente estiver vigilante das nossas ações, pensando no que pode ocasionar, a gente talvez perceba que algumas ações sim vão ter um prejuízo maior para a pessoa, né? Vão trazer algum tipo de mágoa, vão trazer algum tipo de até de prejuízo para a pessoa com quem a gente está nos relacionando. Então acho que assim, é um filme que vale a pena assistir, mas essa primeira lição do Homem Azul tem a ver com isso que a gente está falando, né? De que ações que podem depois nos fazer ter arrependimentos e culpa. Maravilha, hein? Bela reflexão. Você sabe dizer se já está no circuito já esse filme? Tá há bastante tempo. Eu já vi, Sério? eu vi no YouTube, já tá, tá. antigo, tá? O filme, eu pensei que era, pelo que você falou, eu entendi que era novo. Não, é bastante antigo. Não, beleza. Como tem o feriado, né? Se tivesse no circuito, eu ia aproveitar esse feriado. Mas tá no circuito YouTube. Os comentários de Guilherme. Bem, o meu caro Marcelo Gonçalo, meu caro Xará, espero que que o seu questionamento tenha sido respondido, e caso você queira manifestar algum comentário, fique à vontade. E também vale a pena uma reflexão, ou melhor, uma dica, que nós vamos encontrar lá na obra O Céu e o Inferno. Nós vamos encontrar uma reflexão que o nosso Kardec faz, intitulado Código Penal da Vida Futura. Tem mais de 30 itens esse código. É impressionante. Código Penal da Vida Futura. Aqui nós temos o Código Penal, mas também tem o Código Penal da Vida Futura. Pois bem, eu separei aqui para os estimados irmãos aqui presentes e os nossos estimados ouvintes uma história que muito interessante, muito ilustrativa para esse caso das penas eternas. E nós vamos encontrar lá na Revista Espírita de 1860, em fevereiro, a história de um danado. História de um danado. Mas danado é um comentário, é uma palavra que, com o passar do tempo, né, Fábio e amigos, ela foi assumindo um outro significado, né? Que lá em Minas é bem diferente, acho. Pois é, então, danado lá em Minas é uma pessoa levada, né? Uma pessoa é danadinho esse moleque, que é um bom vivan, aquela coisa toda, né? Então, tem vários significados, mas o significado original é condenado. E é o significado original lá que o Kardec utilizou. História de um danado, história de um condenado. Então, ele diz assim, que ou quem foi condenado ao inferno. É a mesma coisa que maldito. Aí tem os outros significados, e né? A gente fala tô danado sem saber o que está falando. Exatamente, né? A gente fala tô danado sem saber o que está falando. Aí, tem lá, maldito, malévolo, mal, ruim. Olha lá, que ou o que é esperto, hábil, no sentido informal, é o malandro, né? O cara é danado, isso. É malandro, né? Que o nosso Guilherme não nos ouça nos comentários, né? Uma vez que ele é da cidade dos malandros. É ou não é, Guilherme? Malandro é malandro, né? É verdade. Que ou o que é corajoso, destemido, valentão, né? O valentão também é uma pessoa
que no sentido informal é considerado como danado. Mas tudo bem, só que lá na época que Kardec escreveu esse artigo, história de um danado quer dizer história de um condenado. Então ele diz assim: o senhor de la Roche, membro titular da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comunica o fato seguinte de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castel Naudari, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Sabe aquele negócio das casas mal assombradas, tal? Assombração. Inclusive parece que lá na Escócia tem até um city tour. Eu não sei qual cidade, é isso, Guilherme? Me parece que na Escócia tem um city tour que você vai conhecer algumas cidades consideradas cidades mal assombradas. Só que eu não sei te dizer os detalhes, entendeu? Também não. Agora, não sei se é na própria Escócia ou em uma das Irlandas. Eu sei que na Irlanda tem alguns lugares, né? Sei que também Edimburgo na Escócia. Então Edimburgo é Escócia. Na Escócia também tem. Então tem alguns roteiros até de turismo, né? Para conhecer casas mal assombradas. Mas lá da cidade que eu venho também tem escola mal assombrada. Santa Rita de Sapucaí? Tem rua mal assombrada, tem de tudo também. Que bacana. Por isso, foi exorcizada essa casa foi exorcizada em 1848. E nela colocaram um grande número de imagens de santos. Desde então, querendo habitá-la, o senhor D mandou fazer... só um minutinho antes de continuar. Essa história encontra-se na Revista Espírita, 1860, no mês de fevereiro. A História de um Danado. História de um Danado. Pois bem, então, em decorrência dessas casas mal assombradas, ela foi exorcizada em 1848. E nela colocaram grande quantidade de imagens de santos. Desde então, querendo habitá-la, o senhor D, lógico que é para preservar a identidade, mandou fazer reparos e retirar as gravuras, retirar as imagens de santos. Há alguns anos, ali morreu subitamente. O senhor D morreu. Seu filho, que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até há pouco tempo, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de uma mão invisível. Então, o filho do cara que morreu, né, do senhor que morreu, recebeu uma forte bofetada vindo de uma mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai mudar-se definitivamente, lógico. Existe na região uma tradição segundo a qual um grande crime foi cometido nesta casa que é considerada mal assombrada. Interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada, São Luís respondeu favoravelmente. Chamado, o espírito se manifestou por sinais de violência. O espírito se manifestou. O médium foi tomado de extrema agitação, quebrou 7 ou 8 lápis, lançando alguns sobre os assistentes, e rasgou uma página que cobriu de traços sem sentido, feitos com cólera. Foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo. Premido a responder às perguntas, escreveu com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Então, quer dizer, ele teve uma atitude violenta, esse espírito, né, o responsável pela bofetada. Ele teve uma atitude violenta e o máximo que ele escreveu foi não. E quase não deu para entender. Bom, aí tem o Kardec faz algumas perguntas, né? E primeiro ele faz as perguntas a São Luís. Terias a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? É um espírito da pior espécie,
um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Há muito que morreu como homem? O Kardec pergunta. Procurai informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Então aquela casa mal assombrada, que foi considerada como um lugar de um crime horroroso, realmente foi ele que cometeu o crime em décadas anteriores, né? Em décadas anteriores. Quem era ele em vida? Sabê-lo-eis por vós mesmos. É ele que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, desde que foi assim que vô-lo fiz atender. Então, os exorcismos não o expulsaram? De modo algum. Ele participou de algum modo da morte súbita do Sr. D? Sim. O Sr. D é o pai do morador atual que levou a bofetada. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Foi ele que deu a bofetada no filho do Senhor. Foi ele que deu a bofetada no filho do Sr. D? Aí o São Luís responde: sim. Poderia ter dado outra em algum de nós? Sem dúvida, vontade não lhe faltava. Olha só na reunião espírita, né? Na reunião mediúnica. Por que não o fez? Não lhe foi permitido. Tem limite também, né? Os benfeitores espirituais sabem conduzir, né? Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? E qual seria? Se quiserem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles, Dona Sônia, que a Dona Sônia nos explicou instantes atrás. É o que sempre esquecem de fazer. Preferem aterrá-los com fórmulas de exorcismos que os divertem muito. As fórmulas de exorcismo só servem para diversão. Dando aos interessados a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. Tal espírito é suscetível de melhora? Aí o São Luís responde: por que não? Não o são todos, este como os outros? Contudo, é preciso dispor-se a encontrar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja, o bem, em retribuição ao mal, acabará por tocá-lo. Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês. Podereis apreciar a mudança que nele se operará. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimento que experimenta? Ele está convencido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança que lhe foi apagada e qualquer comunicação com outro espírito foi interdita. Na terra, só pode ficar naquela casa e quando no espaço, nas trevas e na solidão. Então, na Terra, o espírito fica ligado naquela casa. Agora, no mundo espiritual, ele fica ligado nas trevas e na solidão. É um sofrimento que dá a ideia de um sofrimento permanente. Marcelo. Pois não? Sônia recebeu uma mensagem que ela quer... Pois não, Sônia, fique à vontade. Então, nós temos um ouvinte do outro lado do Atlântico. O senhor Fauzi de Simone. Ele está nos comunicando que ele conseguiu entrar, né, agora no programa, que está ocorrendo ao vivo no Rádio Capela 105,9, do outro lado do Atlântico, exatamente no país de Portugal, e nós estamos sendo assistidos por ele. Ele está nos cumprimentando pela programação. Isso nos faz um abraço para ele, bem muito forte. feliz. Fauzi, muito obrigada. Espero que você seja um assíduo público para nós aí de onde você está. Muito obrigada. Legal. E o nosso querido Marcelo,
ele também deu a resposta, né? Ele agradece a explicação que nós fizemos, né, sobre a pergunta que ele havia feito, e ele diz mais, né, porque ele é advogado, então ele fala assim: obrigado pela resposta, e corresponde no nosso Código Penal ao arrependimento eficaz. Olha só que interessante. Onde o ofensor, com seu arrependimento sincero, consegue evitar o mal continuado e também passe a servir de exemplo virtuoso para a feitura do bem. Reparação. Exatamente. Bem, então, dando continuidade à história aqui, eu vou pedir para vocês fazerem alguns comentários que, sem querer, eu me desfiz aqui do texto. Então eu vou levar alguns instantes para achar. Um comentário enquanto isso, Marcelo. Por favor, me auxilie, Fábio. Não, então, interessante, né, para os telespectadores que estão atentos com a questão da assombração que a gente estava falando aí, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentozinhos para evitar que fique a ideia de que as pessoas têm casas mal assombradas e que os espíritos vão efetivamente atacá-las, como aconteceu nessa história contada na Revista Espírita, né? Em primeiro lugar, queria dizer que nós somos uma embarcação, né, uma nau, em que no leme temos Jesus, né? Então ele está no comando da Terra. Apesar da gente ver as calamidades, os problemas, as guerras, nós temos o entendimento de que são dores necessárias para o abrandamento dos nossos corações incipientes, cristalizados no mal, e que com essas dores nós estamos nos transformando em espíritos melhores. Então, quando um espírito como esse dá uma bofetada numa pessoa, numa casa, há toda uma justiça, uma misericórdia, um amor por detrás coordenando, que muitas vezes deixa que uma situação dessa aconteça porque vai de alguma forma trazer benefício. Como, por exemplo, esse moço que recebeu a bofetada, de alguma forma ele precisava ser tocado para o fato de que a vida no mundo espiritual existe, né? E que as pessoas que visitavam essa casa, os exorcistas, todo mundo que se envolveu com a história, viessem a saber o paradeiro desse espírito que estava do lado de lá e que, pelo amor de Deus, de forma indireta, pedia socorro, ajuda. Da forma dele. Exatamente, da forma dele, que São Luís veio esclarecer, falando assim: façam prece por 1 mês para esse espírito, e vocês vão ver o resultado depois de 1 mês. Né? Então tudo estava sob controle, os espíritos superiores deixaram que isso acontecesse, porque no final teve um fim útil, né? Então é essa mensagem que eu queria passar. É possível que os espíritos se manifestem no mundo material? Sim, é possível. Mas de uma forma ou de outra eles são sempre coordenados pelos espíritos superiores, se encontrar um fim útil nisso. E Fábio, desde que o mundo é mundo, nós temos sempre notícia de castelos mal assombrados, locais. Então isso mostra que a espiritualidade sempre esteve presente. E esses espíritos que são algozes de antes, às vezes eles são até esquecidos por outros espíritos. E eles necessitam mesmo de que alguém desperte, né, a compaixão, que alguém ore por ele, que alguém vigie e auxilie. E isso é o que eles rogam. Não raro a gente vê a espiritualidade falar que nos umbrais, que os espíritos que são sofredores rogam muito para que orem por eles, para que ajudem eles. Porque o que significa a oração? É um pensamento, é um sentimento, é uma força que nós emanamos em formas de vibração positiva e que transcendem fronteiras, transcendem local, porque não existe uma demarcação. Mas é uma energia que fortalece eles de alguma forma. E não raro a espiritualidade pede que nós oremos sempre, oremos por aqueles que estão encarcerados, que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por umas dificuldades grandes.
Vítimas de guerra. Vítimas de guerras. E esse é o momento que o nosso planeta está passando. E eu gostaria que todos os ouvintes se comovessem pela a situação que o Oriente Médio está proporcionando ao mundo inteiro. Pessoas fugindo das suas terras. Só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo, no desespero único, e não mais do que isso, do que salvar a vida, do que salvar a si e a seus familiares. Eles arriscam a vida em situações que às vezes a gente acaba ouvindo que muitos não conseguem fazer a travessia e perecem no meio do caminho, como um Manaus, um barco, uma embarcação que afundou com 100 indivíduos, ainda essa semana ocorreu. Outros que tentam vir por terras. Infelizmente, nós estamos assistindo isso ao vivo, né? E uma cena me pegou muito grande, uma cena que me deixou muito comovente, que é uma das cenas que estão ocorrendo constantemente, de um casal cujo marido queria pegar a esposa e o filho, e a polícia por um lado querendo separar o marido, a mulher jogada no trilho de trem junto com uma criança, e ele querendo só ficar juntos, só isso, mais nada, e uns 40 fotógrafos registrando isso. Ninguém fez nada, só fotografou aquela situação acontecendo ao vivo, e nenhuma comoção para apaziguar ou para acalentar aquela mulher desesperada com uma criança de mais ou menos quase 1 ano no colo, e o marido desesperado para acolher, porque ele tinha medo de perdê-los, porque ele não ia ter referência onde ele iria encontrar com eles. Claro. Se ele fosse levado, e como ele acabou sendo levado pela polícia local, não sei qual país que parecia, porque eu peguei a notícia em andamento, mas ficou marcante essa situação. O que me faz pensar que a gente deve cumprimentar até a Alemanha, porque foi um dos países que está abrindo as portas e as fronteiras no acolhimento de todos esses indivíduos que estão adentrando sem parar. Então eu gostaria de que todos nós, essa noite, fizéssemos uma reflexão profunda no fundo do coração. Nós estamos do outro lado do continente, nós estamos no outro lado do oceano, mas nós temos um poder enorme com o instrumento da oração. Vamos orar por esta passagem, por essa situação que ocorre no Oriente Médio, por todos aqueles que desesperadamente só querem viver, e que todos os países de lá que estão acolhendo continuam tendo essa atitude de compaixão, de fraternidade, porque é no momento das calamidades é que nós percebemos que nós não temos fronteiras, que nós não temos diferentes etnias, que nós não temos nenhum tipo de situação que nos separam. Nós somos todos irmãos aos olhos do Pai. Muito bonito, Sônia. Muito bom. Beleza. Queridos, devido ao adiantado da hora, nós nos propomos a fazer um resumo dessa história, a história de um condenado que nós estávamos relatando, e no início do nosso próximo programa nós contaremos o desfecho da evocação desse espírito, que tem um diálogo que se estabelece de maneira muito comovente. Então, nós vamos deixar para a semana que vem, assim como também vamos deixar para a semana que vem uma nova reflexão que o nosso Marcelo Gonçalo nos faz também, quando ele diz assim, já fica para a próxima semana para refletirmos: quando o espírito vai se elevando e se purificando através dos arrependimentos e das boas condutas, o que acontece ao final? Qual o desfecho ao final da estrada? Ou a estrada nunca termina? Legal, né? Valeu, Marcelo. Um grande abraço a você, um grande abraço a Isa, a sua fiel escudeira, e nós desejamos que as reflexões que pudemos compartilhar com todos possam ser úteis para o nosso autoconhecimento, para
que nós possamos nos tornar pessoas melhores e que abandonemos de uma vez por todas esse